Graças a você que assiste, compartilha e curte os vídeos do Pergunta Aí, o nosso orçamento aumentou. E hoje viemos gravar direto de um dos pontos turísticos de Belo Horizonte, a Pampulha. Pergunta aí. Pergunta aí. Por que vocês se chamam Oitava Igreja? Porque no início as igrejas presbiterianas aqui em BH recebiam o nome pelo número da plantação. Então foi primeiro a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, aí depois plantaram a segunda igreja presbiteriana, depois a terceira, a quarta e nós chegamos na oitava, mas nós chamamos oitava porque somos a oitava igreja presbiteriana a ser plantada em BH. Olha, eu sou católica e estava de férias e vi muita reportagem, muitos artigos sobre espiritismo. Então, eu fiquei na dúvida entre mudar da católica para o espiritismo, mas só que eu não consegui encontrar religião, me encontrar ainda em qual religião que eu gostaria de estar. Vocês poderiam me responder qual seria melhor para mim? Por que eu estou tão perdida? Interessante. Se a religião é um caminho do homem tentando chegar até Deus, o único caminho verdadeiro é aquele que Deus fez, saindo ele do céu e vindo se encontrar com os homens. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero dizer para você que está assistindo, crê em Jesus Cristo. A palavra diz que nós viemos de Deus, que nós estamos aqui para viver para Deus, que por causa dos nossos pecados nós somos afastados da presença do Senhor, mas mesmo estando longe, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, que veio como homem, viveu nessa terra sem pecado, foi condenado sem merecer, para nos substituir em nosso lugar. E todo aquele que nele crê recebe salvação e vida eterna. Ana Paula, pergunta aí. Se na humanidade nós temos várias raças, como os indígenas, os japoneses, chineses, negros, brancos, alemãos, onde que essas raças estavam quando Noé colocou a família dele na arca, né? Depois do dilúvio? Então, de onde que vêm essas raças, se só tinha a família de Noé na arca? Todo brasileiro é descendente de tantos povos. Na minha família eu tenho histórico, né, dos meus antepassados indígenas, africanos, europeus e a maior parte do povo brasileiro é assim também. Então nós cremos que estava tudo no DNA de Adão, tudo no DNA de Eva, tudo no DNA de Noé e sua família, e Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito poder e na sua criatividade maravilhosa, permitiu que a partir deles a raça humana se desenvolvesse com tanta diversidade, como continua acontecendo, né? Meu avô tinha o olho claro, meu filho nasceu com o olho claro, eu tenho o olho escuro, a mãe também. Janaína de Souza, pergunta aí. Eu gostaria de saber, quem tira a própria vida, vai para o céu ou vai para o inferno? Você fez essa pergunta pensando em alguém especificamente ou não? Não. Pensando até em mim mesma, porque a situação que eu acabei de descobrir agora, uma pessoa que tenta fazer isso com pressão psicológica, outra pessoa falando que vai se matar, isso atinge a gente fica psicológico abalado. E tem também o seu ídolo do Nirvana, o Kurt Cobain? Também, que também a gente não sabe. E aí, pastor, aonde estará Kurt Cobain? Como diz o pastor Jeremias, nós somos das relações públicas e não da contabilidade, né? Janaína, que Jesus te abençoe. Eu não sei como é que está sendo para você passar por isso, não sei se alguém perto de você, mas que Deus te conforte e te dê esperança. Então, a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, nós fomos condenados diante de Deus. Tirar a própria vida é um grande pecado. Mentir é um grande pecado. Adulterar é um grande pecado. Roubar é um grande pecado. Não existe pecado pequeno. Bom, um crente pode tirar a sua própria vida? Infelizmente, eu acho que pode. Isso combina com a vida de alguém que tem a presença de Deus? Não combina. Mas eu creio que esse pecado tira a salvação de alguém? Não creio. Porque o sangue de Jesus continua sendo poderoso. Esse assunto é um assunto delicado, complexo, né? Não sei aqui, né? Foi direcionada a pergunta a mim e, curiosamente, eu tenho na minha família
no histórico da minha família, uma pessoa que tirou a própria vida, né? E na ocasião foi meu avô de parte de mãe. Ele tirou a própria vida e os relatos que a gente tem é que nos últimos momentos ali ele disse que estava arrependido do que tinha feito e pedia perdão ao Senhor, né? Eu acho que essa postura do arrependimento mais mostra o que acontece na vida de todo mundo que é de Deus quando peca. A gente é entristecido pelo Espírito, é uma tristeza que vem do Espírito para nós. Mas não é porque ele se arrependeu que houve perdão para ele, mas porque Jesus morreu na cruz por ele. Então, assuntos complexos como esse a gente não tem a autoridade para dizer, né? Como eu falei aqui, nós não somos da contabilidade, somos das relações públicas, mas eu creio que quem é do Senhor Jesus foi comprado por ele na cruz, nem mesmo um pecado como esse pode tirar a salvação. Deus é misericordioso, mas louvado seja Deus que também nos visita e nos consola e nos livra dessas situações. Se você que está assistindo, mesmo sendo de Deus, às vezes o crente faz diferente, em vez de falar assim, que ele vai tirar a própria vida, ele fala, Deus me leva. Você já orou assim? Deus me leva. Meus irmãos, a Bíblia diz que os nossos dias foram escritos e contados. Deus tem um propósito para nós nessa vida e Ele vai nos usar. Então tenha seu coração renovado no Senhor. Creia que Jesus ama os seus filhos, que Jesus cuida dos seus filhos. Mesmo passando por situações difíceis, a gente vai ver na nossa vida se cumprir a palavra de Jesus. Eu estou com vocês todos os dias. Foi desafio, né? Acho que as perguntas foram difíceis, mas espero ter me saído bem. Para a próxima vez, desafio Pastor Eduardo. Pergunta aí.